Nossa luta não é contra seres humanos, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paz de Alcha, meus irmãos. Hoje eu vou contar um relato de um rapaz chamado Emerson, um relato sobre o mundo espiritual, porque nós sabemos que o mundo espiritual existe. E o que esse rapaz passou, eu sei que muitos de nós têm passado. A percepção do mundo espiritual já veio em cada um de nós. Nós já tivemos contato com o mundo espiritual e experiências, que seja com anjos, que seja com demônios, mas o mundo espiritual é real. E eu afirmo que é tão real quanto este que vivemos. Olá, me chamo Emerson e vou contar para vocês um relato que aconteceu na década de 80. Um amigo meu chamado Augusto Flávio, no interior da Bahia, como era um rapaz sozinho no mundo, ele recebeu uma proposta para trabalhar no centro-oeste do Brasil, com seu amigo mais velho chamado André. Esse amigo tinha um Fusca do ano 67, na qual eles pegaram a estrada em direção ao Mato Grosso. A viagem foi cansativa, foi cerca de 4 dias na estrada. Enfim, depois da longa jornada, finalmente eles chegaram naquela grande fazenda, que existia desde o século XIX. Eles então foram recebidos pelo João Santana Román e pelo seu encarregado-chefe, o Antônio Calixto. Ele relata que assim que pisou naquele local, ele sentiu uma atmosfera pesada e hostil, mas ele não sabia o motivo de sentir isso, pelo menos ainda não. Eles tinham uma tarefa de tomar de conta do casarão pela noite, e durante o dia eles ajudariam na reforma. Ele relata que assim que chegou naquele lugar, ele teve a impressão que alguém os observava naqueles quartos vazios daquele grande casarão. Mas ele não deu muita atenção. O Dr. Santana havia reservado um quarto com TV e geladeira para eles. Lá eles ficariam até o final do serviço. Nisso eles se instalaram, almoçaram e depois foram ajudar nas pinturas de alguns quartos. O senhor Calixto falou para eles que se eles precisassem de alguma ajuda pela noite, a casa dele ficava a 5 minutos daquela fazenda. Nos primeiros dias foi tudo tranquilo, eles terminaram mais cedo o serviço. Cansado, tomou um banho e deitou para ver um pouco de TV. Nisso ele deitou e pegou no sono, foi aí que ele teve o primeiro contato com algo macabro. De agora em diante eu vou anunciar as palavras dele sobre o acontecido. Eu percebi que eu não conseguia me mexer na cama. Era uma sensação terrível. Meus olhos não se abriam, mas eu podia sentir que alguém me observava. Por mais que eu tentasse gritar ou me movimentar, nada acontecia. Me apeguei à minha fé, orei por Jesus e me despertei daquele transe. E quando abri meus olhos, eu pude ver uma sombra negra em pé perto do guarda-roupa. No quarto escuro, aquela coisa tinha a forma de um homem, com chapéu e parecia ter uma longa capa preta, que cobria todo o seu corpo. Foi algo muito apavorante. Durou poucos segundos, porque ao piscar, aquela criatura desapareceu. O André estava dormindo na outra cama, com um sono muito pesado. Eu até pensei em chamar ele, mas deixei para lá. Foi uma noite longa e cansativa, que eu não preguei o olho. Em determinado momento, mesmo assustado, eu decidi levantar da cama e dar uma espiada pela janela. Ao fazer isso, eu vi uma criatura em forma humana. Aquela coisa tinha uma cor negra muito escura, que ao perceber minha presença, correu numa velocidade sobre-humana, sumindo em direção à estrada. Eu não sei dizer o que era aquilo. Assim que o dia amanheceu, seu João e seu Calixto chegaram com uns homens para ajudar na obra. Naquele mesmo dia perguntei ao André se ele tinha percebido algo estranho na casa. Ele disse que ao entrar no quarto, me viu dormindo e que sentiu mais alguém ali nos observando. Ele olhou em volta, mas não tinha ninguém. Enfim, deixamos isso para lá. Eu fui tomar meu café e depois fui ajudar o pessoal que estava reformando a fachada do casarão. Foi nesse dia que eu conheci um rapaz chamado Josué, e ele congregava em uma pequena igreja naquela cidade. Ficamos conversando enquanto eu fazia minhas tarefas e em certo momento senti como alguém estivesse me observando, mas não consegui ver quem era.
e mesmo durante o dia pude avistar uma sombra negra ao longe. Aquela coisa tinha uma aparência humana, mas o seu rosto não parecia ter boca. E os seus olhos eram brilhantes, um vulto negro assustador. E ao me perceber, sumiu rapidamente. Eu me congelei na hora. Mas disfarcei a minha preocupação e voltei para o casarão. Chegando à noite, eu e André fomos à casa do seu Calixto, onde morava ele com sua família. Ficamos até umas 8 da noite. No caminho de volta para o casarão, voltei a ver aquela aparição negra na margem do rio. Aquele ser estranho passou rapidamente em frente ao Fusca e sumiu no meio da mata. Um tempo depois, já em casa, o André, meio assustado, foi assistir TV. E eu fui dormir. Nessa noite eu tive um sonho bizarro. Nele eu saí do meu corpo e comecei a caminhar pelos corredores do casarão. E até me vi deitado e imóvel na minha cama. Eu andei em direção à janela e vi um homem vestido com roupas negras e esfarrapadas. Ele usava um chapéu na cabeça e os olhos eram amarelos. Seja o que for, começou a dar risada macabra, com os dentes pontiagudos e podres. A visão daquela coisa fazem minha alma gelar. Comecei a sentir falta de ar. Foi então que eu senti o meu corpo sendo puxado para fora da casa. E do lado de fora eu avistei outro demônio se escondendo ao lado daquele homem horrível. Só que essa criatura era ainda pior. Era um tipo de animal com a forma de um lobo. Com um olhar furioso, aquele ser dava uivos macabros. Nem sei descrever como era aquela abominação direito. Só restou clamar a Deus para sair daquele pesadelo, acordando. Quando clamei ao nome do Senhor, aquelas duas criaturas explodiram, dando forma de uma névoa negra que se espalhou no ar. Acordei rapidamente com um susto, e quando abri os olhos, pude ver aquela criatura negra sobre o teto desaparecendo rapidamente. Passei a orar naquele momento. Foi assim que escutei passos de alguém correndo no andar de cima. E em seguida veio o silêncio, e aí adormeci em paz. No dia seguinte voltei a perguntar para o meu colega se ele tinha visto algo estranho. E para minha surpresa, ele disse que sentiu algo apertando seu pescoço com as mãos geladas. Por mais que ele tentasse abrir os olhos, não conseguia, e de repente aquilo parou. E ele voltou a dormir normalmente. Uma semana depois, eu tive outro pesadelo com o mesmo homem do sonho anterior. Eu saí do meu corpo e voava em direção ao céu. Em certo momento, senti como se estivesse saindo do planeta. Olhei para o vazio e mergulhei na escuridão. Então me vi em um lugar estranho, num grande buraco negro. Fui puxado para dentro dele. Ao cair, eu vi várias sombras negras entrando junto comigo. Eram várias pessoas que pareciam não perceber a minha presença. Segui para um lugar estranho, que parecia um grande pântano com o céu avermelhado. Em volta eu vi colinas, morros, aonde saíam lavas. O lugar era cortado por um grande lago negro de lama podre e fedida. Dentro dele, eu pude ver pobres almas que gritavam por socorro desesperadamente. Aquilo só podia ser o inferno ou o purgatório. Essas pessoas tinham suas peles acinzentadas e as suas roupas esfarrapadas, com um tipo de gosma preta saindo de dentro de suas bocas. Apavorante aquela visão. Pude então ver uma criatura bizarra jogando mais pessoas dentro daquele lago torturante. Aquela criatura parecia uma mulher bem alta, com os cabelos negros e compridos, e uma longa cauda de serpente. Aquele demônio torturava as pessoas com violência, sem nenhum remorso. Em outra colina perto dali pude ver um outro demônio em forma de lobo, e vagava naquele lugar como um homem comum, parecia ser o guardião daquele lugar. Essa criatura deu um salto e se formou uma espiral na qual ele e outras criaturas em forma de fumaça passaram para o outro lado. Nisso eu comecei a clamar a Deus para me tirar daquele lugar horrendo.
Foi então que eu abri meus olhos e estava de volta na fazenda. Só que eu não estava sozinho. Aquela sombra negra de olhos vermelhos estava lá parada, me encarando. Sem reação, eu comecei a ouvir uma voz doce e suave, dizendo que Deus não ia permitir que voltassem a perturbar os seus filhos. Naquela hora, aquela criatura ficou furiosa, se transformando num redemoinho preto e sumiu na escuridão. Então faltava pouco tempo para eu terminar o serviço no casarão. Foi aí que me apareceu um emprego na farmácia da cidade. Meu amigo André não quis voltar para a Bahia e resolveu viver em Cuiabá. Trabalhando na farmácia, ele relata que conseguiu comprar sua casa, que conheceu uma moça chamada Verônica e hoje ele tem 3 filhos. Para finalizar, algum tempo depois, ele tomou conhecimento que aquele casarão foi ocupado na Guerra do Paraguai pelas tropas de Solano Lopes. Segundo algumas fontes, a tropa teria cometido um massacre naquele lugar, inclusive violentando algumas mulheres da região no final daquela guerra. Pouco tempo depois, o Duque de Caxias teria recuperado o lugar e massacrado os invasores. Além disso, foi dito que aquele lugar servia de terreiro para magia negra. Aquele lugar realmente tem uma energia muito ruim e negativa. Hoje o lugar foi restaurado, mas infelizmente ainda continua assombrado por espíritos malignos. Então, irmãos, ao fim desse relato nós podemos observar que o mundo espiritual realmente é real, realmente existe. A palavra do Eterno diz que a nossa luta não é contra os seres humanos, é contra demônios, é contra seres espirituais da maldade, das regiões celestiais. Então, irmãos, sempre quando a gente for morar em algum lugar que não conhecemos as origens, ou comprar um veículo ou um objeto, sempre é bom estar consagrando ao Eterno, estar clamando ao Criador para Ele livrar a gente de todo o mal e expulsar todo o demônio, todo o espírito mal, toda energia ruim que habita naquele lugar e que a paz do Eterno possa reinar naquele ambiente. A palavra do Altíssimo diz que o seu anjo está ao nosso redor para nos livrar de todo o mal. O anjo do Criador está no redor daqueles que o amam e o livra de todo o mal. Então, irmãos, ao nosso redor, para todo lugar que nós vamos, sempre há um anjo nos livrando de todo o mal. Sempre há um anjo nos guardando, nos livrando de acidentes, nos guardando de todo o mal, de toda seta do inimigo. Então, irmãos, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não estar perdendo os próximos conteúdos. Vamos estar orando para entendermos a percepção espiritual, para Yahweh abrir nossos olhos para entender o mundo espiritual, para nós não estarmos lutando carnalmente.